Boa noite, almas poderosas. Como estamos? Será que agora tá tudo certo? Estão conseguindo me ouvir, gente? Nossa, que beleza! Vamos ver se eu consigo colocar na internet que eu arrumei aqui, gente. Só um minutinho. Como estamos? Estou sem internet de novo. Que beleza. Aqui não pega nenhuma das internets. Opa, achei uma. Vamos ver se vai. Sem internet. E sim. E agora? Estão conseguindo me ouvir? Sim ou não? Sim ou não? Gente? Pelo menos está enviando aqui agora. Estão conseguindo me ouvir? Povo? Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo, sim ou não? Galera, tá travado? Me digam algo. Boa noite. Tá travado, meu povo? A Nadir mandou um coração, então você tá conseguindo me ouvir. Sim? Ok. Tudo certo. Bom, eu vou seguir com a internet do meu celular. Então, temos aí uma horinha gravada para fazer nossa live de hoje. Tá bom? Então, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Hoje, nosso terceiro dia falando sobre os 7 raios cósmicos, certo? E hoje a gente vai aprofundar em 4 raios cósmicos. Ontem nós falamos de 3 deles, né? Deixa eu só colocar aqui no cantinho. Ontem nós falamos de 3 raios, o raio azul, o raio amarelo e o raio rosa, tá bom? E hoje nós vamos dar... Só um minutinho, gente. E hoje nós vamos dar continuidade nos 4 raios da manifestação. O raio da pureza, o raio da cura, o raio da paz e o raio da transmutação. Certo? Sempre dou uns minutinhos para o pessoal ir chegando. E a gente vai conversando aqui, dando os recadinhos para vocês. Gente, sessão em grupo. Peraí que eu vou fazer check-in. Prontinho.
Sessão em grupo domingo, 7 horas da noite, tá? Então, nós vamos fazer o que no domingo? Nós vamos descobrir qual raio está desequilibrado para a gente poder reequilibrar ele, tá bom? Como eu falei essa semana, o estudo dos 7 raios, ele vai ser contínuo. Boa noite, Laude, boa noite, Lara, boa noite, Silvana. Ele vai ser contínuo durante 2 semanas. Então, essa primeira semana, nós vamos fazer uma sessão em grupo fechada para descobrir qual raio está em desequilíbrio, para a gente saber reequilibrar ele. Semana que vem, domingo, nós vamos descobrir qual é seu raio de missão, tá? Então, essa semana vai ser uma introdução dos 7 raios e vamos descobrir qual deles está em desequilíbrio. E a semana que vem nós vamos descobrir qual é o seu raio de missão. Então, convido todos vocês a assistirem a aula dessa semana e as aulas da semana que vem, tá bom? Porque como é uma continuidade, vocês vão pegar informações da semana que vem que esta semana a gente está pincelando, tá bom? Então, no domingo, 7 horas da noite, das 7 às 9, sessão em grupo fechada. Assim que terminar a live hoje, eu já vou deixar aberta a sessão em grupo para domingo, tá bom? Contribuição, 5 créditos, certo? Então, domingo, 7 horas da noite, das 7 às 9, teremos sessão fechada em grupo com contribuição de 5 créditos, tá certo? E o que a gente vai fazer? A gente vai descobrir quais os raios estão em desequilíbrio para a gente poder reequilibrar ele, tá? Grace, boa noite. Carla, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Certo, meu povo? Entendido? Tranquilo? Deixa eu... Ué? Olá, vocês estão pertinho de mim de novo. O que está acontecendo aqui? Que não está aparecendo. Ah, agora apareceu. Agora apareceu. Certo, meu povo? Outro recadinho. Deixa eu só escrever aqui. Outro recadinho que eu tenho para vocês. E-books. Galera de e-book. Gente, clica no botãozinho verde, vai na parte de produtos. Nós temos 34 e-books aqui para vocês. Tá certo? Então, a gente tem e-book de alinhamento de intenção. Esse e-book de alinhamento de intenção é o que eu indico para vocês durante essa semana e a semana que vem. Por quê, gente? O alinhamento de intenção, ele vai te trazer foco e direcionamento para aquilo que você realmente precisa fazer para que você saia da estaca zero. Tá bom? E no que se trata da energia dos 7 raios cósmicos, a gente saber para onde a gente está indo é o primeiro passo. É aquela velha frase que eu sempre falo aqui para vocês. Quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Então, quando a gente está estudando os 7 raios, a gente precisa saber o direcionamento ao qual a gente vai tomar daqui para frente. E-book de indicação para vocês essa semana. E-book sobre alinhamento de intenção, alinhamento e manifestação. Tá certo? É um e-book de conexão com o seu eu divino. Então, como a gente vai trabalhar com 7 raios, sua conexão com o eu divino, você vai encontrar no e-book aqui, clicando no botãozinho verde, arrastando para a parte de produtos e lá adquiram o seu e-book. Tá bom? Essa é a indicação de e-book para essa semana para vocês. Além desse, a gente tem e-book sobre tarô, sobre baralho cigano, sobre Sibila. A Sibila não está aqui não, gente, sinto muito. Temos e-book sobre tarô, baralho cigano, oráculo, pêndulo.
dados Lenormand, bruxaria sutil, paganismo wikibruxaria, sigilos mágicos e assim por diante. Então, temos aqui 34 e-books e o que eu indico para vocês essa semana é o e-book sobre alinhamento e manifestação, que é o que vai ajudar vocês a se conectar com o seu eu superior e auxiliar no processo aí durante a sessão em grupo de domingo, tá? Lara, boa noite. Vivi, boa noite. Andréia, boa noite, meus amores. Como vocês estão? Todo mundo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Bem. Deixa eu ver aqui que eu tenho mais de recadinhos. Galera que gosta de baralho, sim, temos baralho da sorte Lenormand. Tá bom? Então, faz um tempinho aí que a gente está estudando baralho cigano, faz um tempinho que a gente estudou tarô, faz um tempinho que a gente estudou a parte de oráculos, tá? E quem quiser estudar mais com profundidade, gente, clica aqui no botãozinho verde, arrasta para a parte de produtos e lá nos produtos vocês vão ver os e-books. Onde vocês encontram a aula? No YouTube. Então, aqui a gente tem os e-books e as aulas que já foram feitas estão lá no YouTube, tá bom? O curso de Sibila não. O curso de Sibila não está disponível ainda, tá? Ametista Lilás, boa noite, seja bem-vinda. Assim como o curso de tarô também ainda não está disponível, tá? Boa noite, Isabel de Lourdes, seja bem-vinda. Então, gente, eu sempre dou uns minutinhos aí pro pessoal ir chegando. Passei um pouco dos minutinhos hoje. Gratidão pelo coração. Passei um pouquinho dos minutinhos, mas bora começar nossa live, gente? Bora se conectar com a egrégora de estudos, egrégora dessa noite, egrégora de luz, de sabedoria, de conexão com o nosso eu divino, para a gente conseguir absorver a maior quantidade de informação para a gente poder evoluir? Bora juntos? Para o encantamento de início de live? Então vamos lá, gente. Encantamento de início de live. Hoje live sobre os 4 raios da manifestação. Pureza, cura, paz e transmutação. Bora lá? Poderosas almas, chegou a hora, a luz desperta, a energia aflora. 4 raios vêm nos guiar, pureza, cura, paz a brilhar. Transmutação acende o coração, trazendo força, amor e expansão. Que cada palavra seja a inspiração, abrindo caminhos em pura conexão. Assim é, assim seja. Está feito. Certo, meu povo? Tranquilinho? Quero fazer uma pergunta para vocês antes da gente começar a nossa live. Está feito, Grace, está feito. Antes da gente começar a live, vocês sentiram hoje alguma diferença durante o dia em relação aos raios que a gente trabalhou ontem? Quem sentiu diferença, levanta a mão para eu saber. E, gente, bora lá, né? Bora seguir o perfil, curtir, compartilhar a live. 31 pessoas na live, dá para melhorar. Me ajuda a ajudar mais gente. Bora lá? Me ajudem a ajudar mais pessoas. Alguém sentiu alguma diferença no dia de hoje? Que trabalhou o raio ontem? Tem que ter trabalhado o raio ontem. Carla, como que você passou? Isabel de Lourdes, Ametista Lilás, Renadir, como que vocês estão? Ah, mas aí é fala minha já de... Então, bora compartilhar. Eu não fiquei até o final da live, então não... Eu sonhei essa noite. Olha que beleza, Carla. E como é que foi? Felipe, seja bem-vindo.
A Isabel de Lourdes ficou bem. Eita, Renaldinho, vamos que vamos, filha. Bora estudar. O nosso foco, não é verdade? Bora estudar, meu povo. Uma pessoa que irradiava luz dourada, parecia labaredas que vinham até mim. Olha que interessante! A luz amarelo dourada. Interessante, hein, Carla? Você deixou anotadinho? Você anotou em algum lugar? Essa é uma informação importante, tá? Para domingo. Edivânia, seja bem-vindo. Eu achei interrompido, pois não sonho e não lembro. Interessante, pois não sonho ou não lembro. Pois é. Quando a gente está trabalhando com 7 raios cósmicos, vai acontecer de você sonhar, né? Vai acontecer de que durante o dia você sinta uma energia mais compatível com o seu eu superior, tá? Ou seja, você viver a sua própria essência, vai acontecer muito aí. E também algumas coisas, alguns véus vão começar a cair, tá bom? Então estejam aí tranquilos, porque trabalhando os 7 raios cósmicos, você está reequilibrando uma energia que de repente ela podia estar a mais ou ela estava em falta. E aí a gente começa a equilibrar. Para quem está sonhando, para quem está em contato com um mentor, guia espiritual, fiquem atentos. Também a intuição. A gente teve uma semana falando sobre intuição, que foi a semana passada, tá? Quem participou aí e participou da sessão em grupo sabe do que eu estou falando. Fiquem atentos à intuição de vocês também. Porque trabalhando os raios, a gente está reenergizando o nosso corpo etérico e o nosso poder intuitivo vai também sendo ampliado. Então, fiquem atentos com isso. Ou seja, pode vir através de um sonho, pode vir através de um pensamento, pode vir através de palavras, um lugar, uma imagem, tá bom? Então, fiquem muito atentos com isso. Porque, de repente, pode vir a imagem de um lugar, por exemplo, um campo aberto. Um campo aberto, ele te traz a energia da alegria, da sabedoria. Vocês vão entender na sessão em grupo fechado. Então, isso é um ponto de força, tá? Então, podem vir para vocês pontos de força. Assim como veio para a Carla, uma pessoa irradiando a luz dourada, que pareciam labaredas, tá? Quem fez aula de sonhos, viagem astral e pesadelos comigo, quem não fez, tem e-book aqui para vocês. Quem fez essa aula está entendendo o que eu estou falando, porque através dos sonhos também trazem informações importantes daquilo que a gente precisa. Tá bom? Gabriel, seja bem-vindo. Campo aberto com poucas árvores. Raio de luz amarelo dourado, tá? O campo aberto te dá essa liberdade de ser quem você é. E é um ponto de força do raio amarelo, tá? O amarelo dourado. É um ponto de força. Ou seja, vocês podem se conectar com os pontos de força e trazer esse campo energético aí quando vocês precisarem, tá bom? Então, bora lá, gente. Nos 2 primeiros encontros, a gente abriu aí as portas para a gente entender a base e mergulhamos nos 3 primeiros raios, que é o raio azul, o raio amarelo e o raio rosa. A vontade, a força, a coragem, a proteção, a sabedoria, a alegria, a tranquilidade, a conscientização e o raio rosa, que é o raio do amor próprio, né? Do acolhimento, da nutrição. E hoje a gente vai conhecer os 4 raios que trazem a manifestação, tá?
que são aqueles que colocam a energia divina em movimento através do mundo invisível. Então, são eles que materializam na nossa vida a harmonia, a cura, a paz, a liberdade, a libertação, a transformação, tá certo? Então, são esses 4 raios que são os raios da manifestação. Hora do papel e caneta, hora do papel e caneta. Bora continuar, então? Hoje nós vamos falar do 4º raio, o raio da chama branca, tá? Deixa eu só... Pronto. O raio da chama branca. O raio da chama branca, gente, é o raio da pureza, da criatividade, da harmonização, da ascensão, tá? Ele é uma energia purificadora. É uma energia que organiza, é uma energia que devolve o equilíbrio onde tem o caos, é uma energia que tranquiliza, é uma energia que equilibra. Então, esse raio é um raio que traz a pureza e a harmonização em nossas vidas. Ou seja, é onde a gente tem a nossa criatividade, onde a gente consegue ascensionar. O que é isso, gente? Ascensionar. É quando você compreende o processo e traz equilíbrio para a sua vida. Tá bom? Então, ele traz a energia da purificação. E a purificação também é a purificação kármica, tá bom? Então, entendam como purificação corpo, mente e espírito, quando eu estiver falando sobre purificação, tá bom? Então, ele é o raio da purificação, da criatividade, devolve aí o equilíbrio para todos nós e também organiza aquilo que está desorganizado. O que quer dizer? O que quer dizer isso? Quando a gente tem inúmeras energias em desequilíbrio, ele traz essa harmonização através da purificação. Ou seja, sair aquilo que não serve mais para o momento atual para purificar o seu campo energético e você conseguir harmonizar a sua vida. Tá certo? Então, do que se trata? Da chama branca, ela é uma chama purificadora. Tá bom? Então, esse raio ele está ligado ao mestre Serafis Bey e o arcanjo Gabriel. Observação, gente. Agora eu vou falar de novo. Eu sempre faço confusão do raio branco e o raio verde, mas vamos lá. Vamos juntos nessa. Deixa eu achar aqui que eu faço confusão mesmo. Aqui. Purificação e revitalização, elevação espiritual. Que é o raio branco. Deixa eu só pegar aqui, porque senão eu faço confusão. Mas se eu não me engano, ele é de Oxóssi. A partir de agora, não vou conseguir vamos ouvir iniciar assim, né? o relaxamento para a absorção da luz branca do 4º raio do orixá Oxóssi. Oxóssi. É isso mesmo. Então, dito isso, gente, orixá Oxóssi, raio branco, tá bom? Que é o raio da pureza, da revitalização e também do equilíbrio, trazendo aí o equilíbrio para as nossas vidas, para que a gente consiga prosperar, para que a gente consiga se redirecionar. Maísa, seja bem-vinda. Quando a gente está alinhado com o raio branco, a gente sente aí, a gente sente vontade de colocar tudo em ordem, tá? A gente eleva o nosso padrão vibracional. E o colocar em ordem, entendam que colocar espaços em ordem, colocar pensamentos em ordem, e isso requer criatividade, requer
novos direcionamentos para você conseguir fazer isso. Então, o alinhamento do raio branco, a gente sente vontade de limpar espaços, reordenar espaços, ou limpar a vida e reordenar a vida, tá? Então, ele eleva nosso padrão vibracional através da ordem e da criatividade, certo? Maísa, Ametista Lilás, bem-vinda de volta. Gabi, seja bem-vinda. Só que quando o raio branco está em desequilíbrio, o que acontece? A gente pode ficar perfeccionista, ou seja, o raio em excesso. A gente pode ficar exigente demais, ou seja, exigir além do necessário. A gente pode ficar extremamente crítico, e aí entra a autocrítica também nesse raio. A gente pode ficar sem novas ideias. Então, galera aí que tá, gente, eu não consigo ter novas ideias para me direcionar no meu caminho, raio de luz branca. Eu não estou conseguindo me conectar com essa parte da minha prosperidade, eu não consigo encontrar novas possibilidades para organizar tudo isso. Raio de luz branca. Tá? Então, o branco é o raio que abre o espaço. É o que abre o espaço para o novo, é o que remove o excesso, limpa o nosso campo energético e prepara o terreno para a nossa ascensão. Vamos lá. Quando a gente faz a respiração consciente, muitos de vocês fazem junto comigo antes de começar aí o exercício. Todas as vezes que a gente conversa, eu sempre falo para vocês, inspire uma luz branca e essa luz branca limpa o seu campo mental. Essa luz branca, ela vai dissipando, retirando os pensamentos densos, os miasmas do corpo e tudo mais. É exatamente o que o raio chama branca faz. Então, ele limpa, ele purifica. Por isso que nos nossos exercícios que a gente faz de visualização criativa, a gente usa o raio de luz branca. Vocês não sabiam disso, né? Vocês estão comigo há 1 ano. Aliás, semana que vem vai fazer 1 ano? Não, na próxima semana. Próxima semana. Estamos aqui há quase 1 ano, bem próximo de 1 ano, e vocês já faziam raio de luz branca para conseguir... Ah, é mentira que sumiu. Ah, não, é live 3. Para que a gente conseguisse fazer a limpeza do nosso campo mental. Então, vocês já faziam raio de luz branca. Agora, vocês têm o direcionamento, vocês têm o estudo para fazer o raio de luz branca. Tem pontos de força do raio de luz branca. Isso a gente vai conversar a partir da semana que vem. Os pontos de força. Porque é através dos pontos de força que você também consegue detectar qual é o seu raio de missão. É onde você vai se conectar melhor, tá? Maísa, Gabi, Ivete, Bia, seja bem-vinda. Certo, meu povo? Então, raio de luz branca tranquilo para você? A chama branca? O raio da pureza, da harmonia, da ascensão? Tranquilo, né? Aline, boa noite. Quinto raio é o raio de luz verde. A chama verde da cura, da verdade, da ciência divina. Boa noite. Da ciência divina e também do equilíbrio, tá? Então, o quinto raio da chama verde é o raio da cura, da verdade e da ciência divina. É a energia que traz um equilíbrio para o nosso corpo, para a nossa mente, para as nossas emoções. É onde a gente encontra a nossa cura interior. Vocês já devem ter ouvido alguns profissionais falar sobre cura interior. A cura interior só é possível a partir da nossa própria verdade.
Então, dentro do quinto raio, que é o raio de chama verde, ele trabalha a verdade divina. A verdade que habita dentro de você. E aí, gente, não vamos entrar no mérito de que se a verdade é certa ou errada, porque não é isso que eu estou querendo dizer. É a verdade da sua própria essência. Independe se você julga certo ou errado, porque a verdade divina, ela está de acordo com a sua essência, o seu eu divino, o seu eu superior. E diante disso, não existe certo e errado. Existe você viver a sua essência divina. Tá? Então, o quinto raio, ele vem trazendo a cura do seu eu inferior de acordo com o seu eu superior, para que você viva a sua plenitude, tá bom? Ele está ligado ao mestre Hilarion. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar do mestre Hilarion. E também o arcanjo Rafael. Dentro do estudo dos orixás, que eu já expliquei para vocês aqui, que esse estudo vem do Marcelo Cotrim, tá? É o qual eu também estudei com ele, tá? Então, ele está ligado aí dentro da linha dos sete raios, o raio verde ele está ligado ao orixá Xangô. Aí vocês devem estar se perguntando, mas Reisa, o verde não é de Oxóssi? Xangô não é marrom? Tá, dentro da Umbanda Sagrada. Aqui o que eu estou trazendo para vocês não é de nenhuma forma Umbanda Sagrada. É espiritismo, espiritualista universalista, tá? Que é o que o Marcelo Cotrim traz. Dentro dos estudos do ocultismo. Tá bom? Então, não é uma visão de Umbanda. É uma visão espiritualista universalista através dos estudos do ocultismo. Tá bom, gente? Sariel diz, seja bem-vinda. Então, o que o raio da chama verde faz, gente? Ele traz equilíbrio para o nosso corpo, ele traz equilíbrio para a nossa mente, ele traz equilíbrio para as nossas emoções. E quando a gente está alinhado com o raio verde, a gente sente confiança na vida. A gente busca a nossa própria verdade, independente do externo. A gente encontra caminhos de cura dentro de nós. E a gente se curando, a gente consegue acender a chama do outro. E a gente se curando, a gente também cura a nossa ancestralidade. Então, galera que gosta aí dessa parte de cura da ancestralidade, é raio de luz verde. Então, quando ele está extremamente confiante na vida, quando a gente está vivendo a nossa essência divina, quando a gente busca a verdade interna, independente do externo, se curando, a famosa autocura, é quando a gente está alinhado com o raio de luz verde. Tá? Então, essa cura, gente, é a cura emocional, mental, física, espiritual também. Em desequilíbrio, a gente pode se sentir preso, a gente pode se sentir em dúvida sobre a verdade, a gente pode ficar, como é que a gente fala? Além de duvidar de si mesmo, você começa a duvidar do externo. Tá? Então, a gente exagera na lógica. E aí você não sai da onde você está. Você fica preso em um monte de dúvidas. Gratidão, Grace, pelo cafezinho. Então, você fica preso nas dúvidas, você exagera na lógica e você teme toda e qualquer verdade. Por quê? Porque você não acredita. Tá? E acreditar aqui não tem a ver com religião. Não, a fé é acreditar.
Então, você passa a ficar preso em um monte de dúvida e não consegue fazer com que você viva a sua própria essência. É aquela coisa, eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Aí fica pensando nisso e não resolve o que tem que resolver. E aí, o que acontece? Passa para o corpo físico. Sabe aquelas dor nas pernas? Dor nas pernas, dor na coluna, porque você fica em dúvida de qual caminho seguir. Você fica em dúvida até de quem você é, de quem você realmente é, de quem a sua essência divina possa se manifestar através de você. Acho que deu para entender, né? Eu falei um pouco confuso. Porque todos nós temos o nosso eu superior, o nosso eu divino. E o grande X da questão é a gente viver de acordo com a nossa essência. Isso é plenitude. E quando você está em desequilíbrio com o raio verde, isso tudo vira um bololô na sua cabeça. Então você passa a exagerar, você passa a temer toda e qualquer verdade e você fica preso nas dúvidas. Também, e acontecendo isso, transpassa para o corpo físico. E é onde tem as dores físicas. Tá bom? O raio verde, gente, revela pra gente o que a gente precisa curar. Mas o que a gente precisa curar com amor, tá? Então, ele traz as ferramentas necessárias para que essa cura aconteça. Raquel, Lara, seja bem-vinda. Essa cura, gente, muitas das vezes, a grande maioria das vezes, nossa cura do corpo físico é através do nosso campo espiritual energético. Quando a gente vive a favor da nossa verdadeira essência, a nossa verdade divina, nosso eu superior, a gente encontra a nossa própria cura. Quando a gente começa a ir contra a essa conexão divina, o seu eu superior, sua partícula divina de luz, é aí que você fica preso, você adoece, você teme o que pode acontecer, porque você não está vivendo a sua essência. Tá bom? Certo? Tranquilo, gente, até aqui? Dúvidas? Dúvidas? Tranquilo? Manda um joinha para eu saber. Agora, sexto raio. Vamos para o sexto raio. Raio rubi dourado. Tá? O raio rubi dourado é o chamado raio da chama rubi. Tá? É o raio da paz. É a chama da devoção. É a energia de um ascensionado. Boa noite, semente estelar. Tá? Então, é um raio que traz a energia do coração. É aquele que serve, mas também se permite receber. Tá? É aquele que encontra alegria quando se apoia e quando apoia o outro. Tá? É aquela energia que acalma as tempestades internas em toda e qualquer situação. E também as tempestades externas. Tá? O sexto raio da chama rubi, que é o raio rubi dourado, ele está ligado ao mestre Inada e o arcanjo Uriel. Deixa eu fazer uma observação, gente. Teve um tempo que eu estava estudando esses mestres ascensionados. Na verdade, eu tenho isso numa apostila. E eu queria saber por que o mestre chamava mestre nada. Eu adoro
entrar profundamente nos estudos, né? Porque eu nunca entendi por que o mestre chamava mestre não. E até hoje eu fico um pouco em dúvida, porque a explicação que deram, para mim, não foi conivente. Tá? Mestre nada era um mestre, não conseguiram explicar direito, e eu fiquei em dúvida, ser bem sincera, até hoje. Então, se alguém tiver essa informação e conseguir me passar de uma forma coerente, eu agradeço. Porque a informação que me foi dada é que o mestre nada é um mestre, ele não é aleatório, é como se ele fosse um éter. Tá? Ele não é um mestre como os outros, a mestre Rovena, e os mestres Hilarion, que a gente consegue aí ter uma visão dele. Ele é um éter, é um mestre no sentido éter, entende? Então, foi isso que eu entendi quando falaram para mim do mestre Nada. Então, eu não sei se dizer, Renadi, se é como se fosse um eco, mas é como se fosse o éter. O éter no sentido espiritual, sabe? Porque, vamos lá, um espírito, ele é éter, né? E ele tem um padrão vibracional, certo? Os outros mestres, ele até tem uma imagem, fizeram uma imagem dele. Mas quando eu fui ler, porque eu queria saber o que era, por que desse nome, a explicação foi que ele é um éter. E foi isso que foi explicado. Ele meio que não tem forma. É um éter. Intangível, exatamente. Intangível. Por isso que foi colocado aí o nome de mestre nada. Então, se alguém tiver uma explicação mais coerente, tragam para mim, tá bom? Porque foi isso que eu estudei numa apostila que eu peguei, porque falava de cada um deles. Né? Então, é interessante a gente saber. E ter uma explicação que pelo menos fala, tá, faz sentido. Para mim, o único sentido foi, ele é éter, ele é intangível, ele é o mestre nada. Tá? Então, ele traz a energia, sabe de quem? Do rubi dourado, que é essa energia de se servir e se permitir receber. Né? Essa energia de calma e tranquilidade. E como ele está ligado a esse mestre e o arcanjo Uriel, o orixá correspondente é Jesus Cristo. Então, aí a gente consegue visualizar melhor. Porque quando as imagens que tem de Jesus Cristo, ele tem um coração aqui no meio vermelho. Algumas imagens têm. Outras imagens, eu não sei se vocês já viram, Jesus e Yogi. Vocês já viram ele de perna cruzada, meditando? Então, aí para mim já faz mais sentido. Né? O sexto raio, que é a chama rubi dourada, ser o raio da paz, o raio da devoção, o raio do servir para ser servido. Então, que nada significa esperança. Pois é. Mas, enfim, a gente vai passando a informação porque são mestres ascensionados. E talvez, até hoje, não tenham conseguido realmente passar a essência desse mestre, entendeu? Remete à sensação de falta vazio, oco, Jesus não tem nada a ver. Pois é. Mas, dentro aí dos orixás, está relacionado a Jesus Cristo. E aí a gente consegue entender essa energia que traz o raio
a chama rubi dourada, que é a energia da devoção, do amor incondicional. É o saber dar e também saber receber. É o equilíbrio, é o apoio, é a alegria, é a calma da tempestade. Essas tempestades que a gente tem internamente, que a gente tem no nosso externo, é a energia da devoção através da troca. Tá? É o amor incondicional. Quando a gente entende que é o raio da paz e do amor incondicional, a gente consegue trazer toda essa parte de serviço, de dar e receber, de acalmar, de trazer alegria também, mas também muito equilíbrio e tranquilidade. Raíssa, seja bem-vinda, tá bom? Então aí já começa a fazer um pouco de sentido. Quando a gente está alinhado com o raio rubi dourado, a gente sente essa paz divina, tá? Onde antes a gente sentia ansiedade, a gente começa a sentir também o sentido de ajudar naturalmente o outro. Servir também é amar, a partir do momento em que a gente se ame primeiro. Então, o amor incondicional que traz a energia do raio rubi dourado não é o amor para o outro sem limites. Porque até isso, o raio rubi dourado, ele é muito coerente. Você só pode amar o outro a partir do momento do seu amor próprio. É o ame ao próximo como a ti mesmo. Então a gente só consegue o amor incondicional a partir do amor próprio. E esse amor próprio, ele precisa ser incondicional. Ou seja, em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer situação da sua vida, esse amor precisa ser incondicional, para que ele também seja incondicional para com o próximo. Servir no sentido de amar, mas em equilíbrio, tá? Porque quando a gente traz o desequilíbrio, esse amar, fazer pelo outro, que não é mais uma coisa natural, ela passa a ser uma servidão, tá? É você servir sem consciência nenhuma. É o cansaço por você se doar demais. E a dificuldade de você receber. Tá? Então, o desequilíbrio, ele pode virar essa servidão em só doar, e você não se amar. Ou seja, o amor incondicional é só pelo outro e não por você. Então, a gente precisa trazer esse alinhamento no sentido de ajudar naturalmente, sem pressão, sem a gente se permitir também receber, tá? Então, tudo isso traz uma energia que pode estar em equilíbrio ou desequilíbrio. Se estiver em desequilíbrio, gente, cansaço por você só fazer e não se permitir receber, você se sentir servo, né? Servidão sem consciência nenhuma, e a gente precisa alinhar tudo isso, tá? Só o nome mesmo que ficou deslocado, né? Pelo meu entendimento limitado. Também eu senti a mesma coisa, Renadinho. Talvez porque não seja nada em nossa língua. Pode ser, sim. Então, o raio rubi dourado nos lembra que a gente precisa trazer a nossa paz. A paz também é a nossa cura. É a reconciliação de você com o coletivo. É exatamente a essência que traz a energia de Jesus. A energia de Oxalá, por exemplo. No sincretismo religioso é Jesus Cristo. No sincretismo religioso, Jesus Cristo. E
Nos orixás, ele é representado pelo pai Oxalá. Tá bom? Então, vocês podem aí anotar que o raio rubi dourado está relacionado ao orixá Oxalá, que no sincretismo é Jesus Cristo. Tá bom? Sincretismo religioso. Não tem. Não tem. Tá? Por que que não tem? Vocês devem estar se perguntando, por que que não tem? Deus. Porque, gente, Deus é energia. Nós somos partículas de Deus. Então, Deus habita em nós. Deus não é uma imagem, tá? Então, quando a gente parte do princípio, sim, ele seria um ponto de luz divina, tá? Deus é o todo. Deus não, a gente não entende, eu não entendo pelo menos, Deus como sendo uma imagem. Porque Deus para mim é o todo. Tudo para mim é Deus. Porque tudo tem partícula de Deus. E nós somos partículas de Deus. Nós temos Deus em nós. Entendeu? Nanda, seja bem-vinda. Ele seria todos os raios? Com certeza. Com certeza. Tá? Se vocês quiserem fazer para conseguir assimilar melhor, com certeza. É dele que sai todos os raios, tá? Para vocês conseguirem assimilar melhor. Exatamente, Grace. Somos parte do todo, nós somos partícula divina. Deus não é uma imagem. Tá? Deus é o todo, tudo é Deus. Deus habita em tudo. Habita no universo, habita no planeta Terra. Deus é tudo. Tudo que você vê, tudo que você entende como sendo algo, até mesmo que você estudou, seja fora do planeta Terra, tudo faz parte de Deus. Deus é o todo. Tudo que existe. Independente se é tangível ou intangível, tá, gente? Vamos começar por aí. De repente, não depende se é matéria ou não matéria, tá? Tudo, Deus é o todo, tá? Também não consigo ver com uma imagem, imagino como uma energia gigantesca que não conseguimos mensurar o que está em tudo. Exatamente, Lara, é isso aí. Para mim também, eu entendo dessa forma, tá? De acordo com os estudos que eu tenho, Deus é o todo. Tudo tem partícula de Deus. Tudo, tudo. Ah, então, desde da minúscula até o todo, o universo. Tá? Certo? Certo, povo? Mais alguma dúvida? Bora para o nosso 7º raio? É bem amplo, né, esse negócio de raios. Eu gosto porque... Eu vou falar para vocês que eu gosto. Eu amo trabalhar aí com raios. E o pessoal que me acompanha sabe que eu sempre falo do raio de luz azul, não sei o quê. E agora vocês vão ouvir eu falar de mais raios. Como eu venho de um estudo de física quântica, eu sou formada como terapeuta quântica, para mim tudo é energia. Então, trabalhar com 7 raios, para mim, é maravilhoso, porque eu entendo que se tudo é energia e que os 7 raios habitam dentro de nós, a gente só precisa despertar ele. E aí vem a questão que às vezes muita gente fala, mas é difícil. Não é difícil. Ele já está dentro de você, ele já habita dentro de você. Você só precisa reativar ele ou equilibrar ele. Né? Então,
Eu adoro falar sobre os 7 raios, eu adoro falar sobre energia, porque isso faz parte de mim, faz parte dos meus estudos, então eu gosto muito de falar disso. Para mim faz muito sentido trabalhar com os 7 raios. Uma por conta das cores também, que auxiliam muito nos nossos processos evolutivos, e a energia que é surreal, quando você também descobre, que vocês vão ver a semana que vem, os pontos de força de cada um dos raios. Isso daí é maravilhoso, porque dentro de uma meditação, você consegue se conectar com aquele ponto de força e você consegue captar energia para o seu corpo. É muito legal, gente. Enfim, vamos para o 7º raio, que é o raio violeta? Bora para o raio violeta, gente? Raio violeta é o raio da chama violeta. É o raio que muita gente fala. Vocês já devem ter ouvido falar do raio violeta inúmeras vezes. Se não ouviram, vocês vão ver que é um raio que ele está muito próximo à matéria. Por quê, gente? O 7º raio, que é o raio da chama violeta, ele é um raio de transmutação, de libertação e de liberação também. Também traz essa liberação kármica, ou seja, é um raio que ele trabalha muito a parte física no sentido de matéria, tá? Parte matéria, nosso corpo material. Então, é uma energia que transforma, é uma energia que vai dissolver padrões negativos, é uma energia que vai eliminar repetições, ciclos repetitivos. É uma energia que vai te libertar de prisões até inconscientes, ou seja, aquelas prisões que você nem sabe que você tá, mas você tá nela, tá? Então é uma energia de transformação, é uma energia de transmutação e, sinceramente, é um dos raios que eu mais gosto de trabalhar. O 7º raio, o raio da chama violeta, ele é um raio de queima. É um raio que ele elimina pensamentos que estão te levando para baixo, sentimentos que não estão em sintonia com sua missão divina. Ele é um raio que também acaba com os miasmas. Você pode, de repente, jogar esse raio no ambiente onde você está. Aliás, todos esses raios que a gente conversou hoje, você pode jogar o raio no ambiente. Mas esse de transmutação e transformação, ele elimina miasma do nosso corpo, miasma de ambiente. Tem uma meditação guiada que a gente faz, que a gente amplia o raio de transmutação, que é a chama violeta, para o ambiente e limpa o ambiente. E eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas na época da pandemia tiveram estudos sobre o raio violeta com a Covid. Alguém ficou sabendo disso? Fizeram um estudo com raio violeta e a Covid. E eu não me lembro direito o que eles falavam, mas assim, pelo fato de trabalhar com raio violeta, as pessoas não entravam em contato com a Covid. Porque a Covid, gente, é um vírus que também tem um padrão vibracional. A gente sempre fala aqui que tudo vibra, tudo é energia. E o vírus também é uma energia, né? Ele tem lá o padrão vibracional dele. Se você limpa o padrão vibracional que se conecta com ele,
você não tem a frequência para se conectar. Então, tiveram alguns estudos onde fizeram pegaram os dois e fizeram os estudos. Então, quem tinha aí, que trabalhava bastante com raio violeta, não entrou em contato com o padrão energético da Covid-19. É louco isso, gente? É sensacional. Mas foram estudos, eu li na época, eu achei sensacional e depois passou, porque a Covid passou, enfim. Mas o que eu estou querendo dizer com isso, gente? A Covid, ela estava diretamente relacionada ao nosso pulmão, né? Ao nosso pulmão. E qual é o chakra que está relacionado com a nossa parte pulmonar? É o chakra cardíaco. Então, estava diretamente relacionado às nossas emoções. Então, quando você transmutava, limpava, transformava as emoções, você criava uma barreira no seu pulmão. E aí, essa barreira não deixava fazer com que a frequência energética do vírus entrasse em contato com você. Essa foi a explicação que eles deram. E eu achei plausível. Vindo de um raio que faz a transmutação, libertação, liberação kármica, eu achei super congruente. Tá bom? Certo? Então é um raio de libertação, de quebra de padrões, padrões antigos, libertação de prisões internas, prisões externas, prisões dos seus inconscientes. Às vezes, coisa que você está ligada ao inconsciente coletivo que não faz sentido nenhum, você quebra, você corta, você limpa. Você transmuta, você transforma com o raio da chama violeta. Pessoal que trabalha com pêndulo, eu não sei se vocês sabem, mas tem uma moça, acho que chama Deola, não sei falar o nome dela direito. Tem um vídeo dela no YouTube falando da limpeza do pêndulo com o raio da chama violeta. Depois vocês procurem no YouTube. Ela fala da limpeza através do raio da chama violeta. Você faz a limpeza no seu pêndulo. Tá bom? Então, quem sabe trabalhar com raio, isso daí é maravilhoso. Certo? Então, são algumas dicas que eu estou dando aqui para vocês para trabalhar com raio de chama violeta. Raio de chama violeta, gente, está ligado ao mestre Saint Germain. Vocês já devem ter ouvido falar, aliás, eu acho que é o mestre dos 7 raios que o pessoal mais conhece. Além dos arcanjos, que a gente sabe que os arcanjos também, a galera conhece bastante os arcanjos. Mas o mestre Saint Germain é o mestre que está relacionado ao raio violeta. E o arcanjo Ezequiel. Tá bom? Qual é o orixá correspondente de transmutação, transformação, liberação kármica? Obaluaê Omulu. Por quê? Obaluaê Omulu é o orixá da morte e da vida. Tá? Então, ele limpa para que tenha vida. Ele transmuta para que renasça. Então, o orixá correspondente aí na linha do 7º raio, que é a chama violeta, é o Omulu e o Obaluaê. Tá bom? Quando a gente está alinhado com o raio violeta, o que acontece? A gente sente leveza. A gente traz a libertação das nossas culpas, dos nossos pesos. Pesos esses antigos que a gente carrega até hoje. E às vezes a gente não sabe nem como liberar isso daí. Raio de luz violeta, tá?
Que o raio de luz violeta, depois da limpeza, da transmutação e transformação, ele vai liberar aquela energia que está te impedindo de seguir e vai te trazer coragem para você mudar. Algumas pessoas que passam comigo sabem que sempre na parte de trabalhos aí para o retorno, eu sempre coloco o raio de luz violeta, porque ele está muito compatível com toda essa parte de sentimentos e emoções que a gente precisa limpar, que a gente precisa transmutar, tá? Ou seja, culpa, insegurança, medo, incerteza. Aí você corta, você limpa, você transmuta, na verdade. Corta não, porque quem corta é o raio de luz azul. Mas a gente limpa, transmuta e transforma a nossa vida. A gente passa a ter mais coragem para dar os passos. A gente liberta, a gente libera a energia, a gente limpa a energia que está trazendo peso e insegurança para a gente seguir. E aí a gente se transforma. Tá bom? O raio em desequilíbrio, a gente pode perder as expectativas de vida, a gente não tem mais ação na prática, a gente precisa ou a gente quer mudar sem aceitar os processos. A mudança sem aceitação, que tudo é um processo, ele é anti-evolutivo. Ele é contra a nossa evolução. É aquela vontade de querer mudar a qualquer custo. E mudar a qualquer custo, sem uma ação prática, e sem uma limpeza, sem uma transformação, você só vai repetir sempre do mesmo. Tá? Então, o raio violeta é o raio do perdão. O perdão, não, aí vamos entrar no mérito do perdão. Perdão não tem a ver com o outro. O perdão é de você para com você mesmo. E o que eu entendo como perdão, gente? É você se perdoar por estar se maltratando. É você se perdoar por estar ficando irritada porque o outro está fazendo não sei o que, não sei o que lá. É você se perdoar por você ter ficado doente porque você não cuidou da sua campo energético e espiritual. É você se perdoar de estar onde você está porque você está num processo. É você entender que a vida é um processo. Isso tem a ver com perdão. E o perdão é muito mais ligado a você do que ao externo. É você se perdoar de estar fazendo o que você está fazendo com você. Ah, mas o outro, dane-se o outro. Olha o que você está fazendo com você. Se perdoe de estar te maltratando. Você está se maltratando. Então, o perdão, ele vem para você libertar. Não o outro, você. É essa alquimia espiritual. Ele traz um portal que é para o novo ciclo. Então, o perdão, através do auto-perdão, na verdade, você consegue se libertar. E aí você deixa as amarras serem dissipadas, transmutadas e transformadas. Certo? Eu adoro o raio violeta, gente. Eu sou muito raio violeta, adoro o raio violeta. Porque eu acredito no seguinte: não se toma água limpa num copo sujo. A gente precisa limpar o copo. Porque se você colocar água limpa num copo sujo, você vai tomar água suja. Então não vai resolver. Então a gente precisa limpar primeiro para depois colocar água limpa no copo. E é exatamente o que o raio violeta faz. Tá bom? Boa noite, Zete, Ana Paula, Carla, Amarelo, seja bem-vindo. Raio que sacode tudo. Maravilhoso, Lara, é isso mesmo. Ana Clara, seja bem-vinda. Boa noite, boa noite, boa noite. Certo, gente?
E aí, vamos fazer um exercício prático? Quem quer fazer um exercício prático de visualização criativa para a viagem aí pelos 4 raios que a gente falou hoje? Vamos sentir esses 4 raios se manifestando em nós? Bora? Vou colocar a musiquinha do raio que a gente viu ontem. Ou a frequência, né? Deixa eu trocar aqui. Aqui. Histórico. Vamos fazer um exercício? Tá. Nossa, eu já vi tanta coisa hoje. Pronto. Bora fazer um exercício, gente? De visualização criativa? Bora. Então vamos lá. Vamos sentir esses 4 raios se manifestando na gente? Bora para o exercício. Sentem-se confortavelmente, fechem seus olhos. Respirem profundamente, solte o ar devagar. Visualizem primeiro um feixe de luz branca descendo do céu sobre você. Esse feixe de luz branca, ele desce limpando o seu mental, limpando o seu corpo físico, organizando as suas energias. Devolvendo a harmonia a cada célula do seu corpo. Imagine que esse feixe de luz te preenche por inteiro. Sinta a energia da chama branca, reordenando as suas células, reorganizando a sua energia, a sua mente, sua emoção, seu corpo etérico, seu corpo mental, emocional e também o seu corpo físico. Depois desse feixe de luz branca, visualizem um feixe de luz verde entrando pelo topo da sua cabeça, envolvendo o seu corpo, curando, acalmando, mostrando a sua própria verdade. A verdade que liberta. Sinta a luz verde te trazendo vitalidade. Te trazendo equilíbrio da justiça interna.
daquilo que é justo para você. Agora, uma luz rubi dourada, ela desce do alto, envolvendo seu coração, entrando pelo seu corpo, pelo chakra coronário, preenchendo o seu cardíaco, os seus pulmões, espalhando compaixão. Sinta a gratidão, sinta a paz, sinta o amor do seu eu superior, do seu eu divino. E por fim, a luz violeta. Ela desce do alto, envolvendo todo o seu ser. Transformando, transmutando, eliminando. Te libertando de tudo que já cumpriu o seu papel. Transformando as suas dores em sabedoria. Queimando todo e qualquer padrão ou ciclo repetitivo que esteja te impedindo de seguir. Respirem sentindo essas 4 energias girando em torno de você. Integrando, equilibrando e te fortalecendo. Digam mentalmente: eu sou pureza. Eu sou cura. Eu sou paz e transformação. Eu manifesto meu eu divino em cada gesto, em cada respiração.
Respirem mais uma vez profundamente. E quando se sentirem prontos, abram seus olhos. Todos bem? Boa noite aos que chegaram. Ana Sebastiana, faz tempo que eu não via você, hein? Bem-vinda de volta, amor. E aí, meu povo, qual desses 4 raios vocês sentiram mais forte hoje? Qual deles que vocês sentiram limpeza, cura, paz, liberdade? Digam aqui para mim nos comentários. Esses 4 raios, gente, são os canais que trazem para a matéria a luz dos 3 primeiros raios que a gente falou ontem, tá? Então, eles constroem o caminho para que a vontade, a sabedoria e o amor se tornem realidade viva. Tá certo? Então, é o raio da manifestação. São os 4 raios da manifestação. Assim como eu falei no comecinho da live. Certo, meu povo? Tranquilo? Espero que todos estejam muito bem. Energizados aí com os 4 raios dessa noite, porque meu cabelinho ele não para, né? Energizado com os raios desta noite, né? E quero agradecer a presença de todos vocês na noite de hoje. Amanhã, gente, amanhã é sexta já, né? Caramba. Tá bem, Laude? Tá com o coraçãozinho nos olhos, é porque tá bem, né? Porque tá bem. Que bom, minha linda. Amanhã, gente, spoiler de amanhã. Amanhã a gente vai falar como que a gente pode ancorar esses raios divinos no nosso dia a dia. Ou seja, integrar esses 7 raios no nosso corpo, mente e nas nossas emoções, tá? Então, a gente vai introduzir aí esse tema para que a gente saiba como ancorar cada um dos raios aí no nosso corpo, mente e emoções, tá bom? Certo, meu povo? Hoje passou um pouquinho também. Encantamento. Bora pro nosso encantamento? Encantamento de encerramento. Bora pro nosso encantamento de encerramento de live, pra gente fechar a egrégora de estudos e poder vocês levarem todo o aprendizado pro dia a dia de vocês. Bora lá, meu povo? Bora todo mundo junto? Amanhã, gente, eu vou ver direitinho se eu vou fazer às 6 ou às 7, tá? Mas fica aqui a atençãozinha de vocês. Pisando em nuvens, Lara, ai que delícia. É porque limpou, né? Limpou. Ai, Carla. Gratidão, viu, meu amor? Você tá aqui. Gratidão pela Rosa Isabel de Lourdes. Então, amanhã eu vou ver direitinho. Teve, né? É o raio violeta, gente. Raio violeta é na hora que você sente a limpeza. Na hora. É papu. Raio violeta é papu. Se vocês tiverem... Ó, vou dar uma dica para vocês. Acelerou o coração? Pode ser seu raio de missão, tá?
Mas vamos ver, até a semana que vem. Uma dica que eu dou para vocês. Na dúvida de fazer qualquer raio, gente. Qualquer raio. Ai, Reis, eu faço qual raio? Raio azul, amarelo, rosa, branco. Primeiro raio que vocês têm que fazer é o raio violeta. Porque o raio violeta vai trazer essa limpeza, essa faxina que vocês sentiram, tá? E vocês vão se sentir mais leves. Dica: coloquem a frequência antes de dormir, gente, tá? Ou se você estiver passando por algum momento durante seu dia que precisa ir de uma faxina no seu campo energético, ou seja, na sua mente, na sua emoção, aí você põe o fone de ouvido e vá ouvindo a frequência, tá? Para auxiliar. Mas eu gosto de colocar à noite. E mesmo se eu dormir, não tem problema nenhum. Porque a nossa mente, só o nosso corpo físico que descansa. A gente não. Tá? Tem presente? Gratidão pela mandala, Carla. Gratidão, amor. Então, eu sempre coloco antes de dormir. E para mim funciona super, tá? Porque eu não preciso estar consciente para que a energia faça o que tem que fazer, tá? Então, eu costumo colocar à noite e acordo no outro dia super bem, certo? É uma forma da gente começar o dia limpinha, transmutada, transformada. Então, as pessoas que passam comigo, eu sempre indico primeiro fazer o chama violeta. É o que eu falei para vocês, não dá para tomar água limpa num copo sujo, tá bom? Então, indicação aí, se vocês têm dúvida de qual raio começar, comecem com violeta. E aí, quando vocês começarem a fazer o violeta diariamente, vocês vão sentindo qual outro raio que vocês estão precisando. Porque num copo sujo a gente não consegue ver beleza. Num campo energético que está com muito miasma, energia densa, pesada, a gente não consegue enxergar a luz, a energia positiva, o lado positivo das situações, seu e tudo mais. Então a gente precisa limpar isso. E aí começa a clarear. E aí você começa a entender qual dos outros raios você precisa fazer. Se é o raio azul, que é da proteção, força, coragem, se é o raio amarelo, que é da sabedoria, se é o raio rosa. E aí você vai direcionando tudo isso, tá? Então, indicação: raio da chama violeta, tá bom? O raio violeta, para limpar. Que foi o que vocês sentiram mais aqui. E que eu falei para vocês, que é o que tem a energia mais próxima do nosso corpo físico, tá? Ademar, Fran, Felipe, sejam bem-vindos. Certo, gente? Bora para o nosso encerramento? Encantamento de encerramento de live da noite. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me mandem mensagem, tá bom? Fechou? Então, encantamento de encerramento de live, da live de hoje sobre os 4 raios cósmicos. Raio da manifestação, que é a pureza, a cura, a paz e a transmutação. A luz que veio agora repousa, cada raio cumpriu a obra formosa. Pureza nos limpa, cura nos faz renascer. Paz nos envolve, transmutação faz florescer. O círculo se fecha, mas a energia não. Segue pulsando em cada coração. Gratidão por estarem aqui vibrando comigo. Que os 4 raios sigam sempre contigo. Assim é, assim seja, está feito. Certo, meu povo? Gratidão pela presença de vocês. Um ótimo descanso nessa quinta-feira. Amanhã a gente está de volta, ou às 7 ou às 6. Então fiquem atentos aqui nas lives, eu vou ver direitinho, tá? Mas amanhã estaremos de volta aqui aplicando 7 raios aí no nosso dia a dia.
certo? Gente, um beijo grande para vocês, um abraço, um ótimo descanso e amanhã a gente está por aqui de novo. Tchau, tchau. Gratidão, meus amores.